Fala galera, aqui é o Drake, e se você tivesse um pai que quer fazer de tudo pra você entrar no mundo do crime, o que você faria? Esse garoto nem imagina o que vai ter que passar pro seu pai considerá-lo um homem. Começamos em Londres, na fila de uma boate, onde um segurança revista uns mascarados, inclusive um cara com uma máscara de lobo. Esse cara é o Tommy Ward, ou Tom, um lendário matador de aluguel, e ele entra na festa, vai até o banheiro e lá retira a máscara. Depois pega duas armas que estavam escondidas na descarga do vaso, junto de um papel falando quem é o seu alvo. Ali tá escrito que ele devia finalizar um homem com uma máscara de cavalo e vestindo uma jaqueta marrom. Em seguida, apaga o recado molhando com água da pia. Do lado de fora, o cara vê duas mulheres se pegando e fica olhando. É aí que percebe o alvo do outro lado do bar. Só que o assassino dá muita bandeira, e o alvo saca quem ele é e foge, passando pela cozinha e chegando num beco. Lá ele fica encurralado, e o Tom comenta sobre a sua máscara de cavalo, mas o homem diz que é na verdade um burro. Sem querer saber, o mercenário atira, mas a arma tá descalibrada e o tiro passa longe. Aí o cara de burro tira a máscara e se apresenta como o primo da esposa do Fred Darby, e não quem ele tava querendo matar. Só que novamente o Tom ignora e atira, acertando a cabeça dele dessa vez. É aí que ao se aproximar, o assassino de aluguel vê que a máscara realmente era de burro, e não de cavalo. Então percebe que finalizou o cara errado, e vemos que ele se distraiu olhando as duas mulheres se pegarem, e não viu o alvo certo bem atrás dele. Desesperado, o Tom vai até a casa do Harry pedir ajuda, e enquanto eles bebem um pouco de whisky, o cara fala que o amigo estava mesmo precisando usar óculos, pois já tinha um tempo que a visão dele não vinha boa. Aí descobrimos que a pistola não estava descalibrada coisa nenhuma, era a visão do mercenário que não era mais tão precisa. O Harry também fala que tá na hora do amigo se aposentar, porque aquela vida sempre cobrava um preço de todos os assassinos. Nessa hora, o celular dos caras apitam, é uma notificação sobre uma recompensa pela cabeça do Tom. Aí ele pede pro colega ganhar um pouco de tempo e usar os seus contatos para ajudá-lo a fugir, mas antes teria que fazer uma parada primeiro. Logo, o assassino de aluguel vai até a casa da ex-esposa, a Jodie. Ela fala que o cara perdeu todos os direitos que tinha sobre o filho porque só faz besteira, mas o Tom súplica que pelo menos a mulher lhe deixe se despedir do garoto. Então surge o Rick, o atual namorado da Jodie. Ele é um professor de educação física, e o Tom demonstra não gostar nada dele. Aí a Jodie traz o Oliver, e o moleque fica sem entender, porque a mãe tinha falado que o pai é um fracassado, que não tinha direitos sobre ele. Mesmo assim conversa um pouco com o Tom, que fala que o ama e promete voltar. Ele também pede ao menino que sempre obedeça à mãe, mas não precisava obedecer o Rick, porque ele é um babaca. Mas o garoto conta que a Jodie tinha falado que o Rick é um homem melhor que o pai, e o Tom fica quieto por um momento e responde pro filho pra ele ser um homem melhor que os dois, se despedindo com um abraço. Nesse instante, a Jodie surge falando que o tempo acabou, puxa o filho e fecha a porta na cara do ex. Então, o Harry liga, falando que mexeu os pauzinhos e conseguiu um voo dentro de 2 horas, mas avisa que o Tom não ia gostar muito da onde iria. Um ano se passa e vemos que o Tom agora tá em Los Angeles, e lá não é ruim como o Harry sugeriu. Mas enfim, o mercenário tá preso no trânsito dirigindo o seu carro bastante chamativo, alaranjado, o qual ele diz ser um clássico. Nesse instante, o Benson liga, reclamando do atraso em finalizar um alvo. O careca também conta que se não fosse um pedido do Harry, não tinha contratado o Tom. E o assassino de aluguel tenta se justificar, mas o cara não quer nem saber e manda ele se apressar. Aí vemos que o Benson morava com a Daria, uma mulher que tinha encontrado num clube russo e que era péssima em trabalhos domésticos, sempre quebrando tudo e fazendo coisas sem noção. Além dela, também tinha o Julian, um típico gordinho nerd, e o Benson não parecia gostar nada disso, sempre pegando no pé do moleque pra ele se tornar um homem de verdade, pois em breve ele tomaria o seu lugar nos negócios da família. Um dia, o Julian pega algumas coisas e coloca dentro da mochila. Fora do quarto, o garoto conta ao pai que vai ao parque, e o Benson revista a bolsa, tirando um livro lá de dentro e ficando um pouco mais tranquilo. Ele fala que o filho tinha que ir bem na escola, e não gostaria de ter que ir falar novamente com os seus professores, dando ainda um aviso, nada de coisas nerds, ou iria se ver com ele. Mais tarde, no parque, vemos que coisas nerds eram exatamente o que o Julian foi fazer ali, pois no lugar haveria uma encenação de uma batalha típica de RPG. Rapidamente, o menino se esconde atrás de um arbusto e começa a se trocar. É quando a Erika surge do nada e esbarra nele. Depois o vê sem as calças e pergunta o que ele estava fazendo. Aí vê a fantasia do jovem e entende tudo, já que ela também estava ali por causa da encenação. Então o Julian puxa um assunto, contando que a sua fantasia antiga de paladino teve que ser destruída, porque o pai quase a achou, e agora ele era um druida que se transformou em urso, e claramente o rapaz tinha um crush nela. Depois ele pergunta se a Erika vai trocar de roupa ali também, só que a moça responde que procuraria um lugar melhor e sai rindo, enquanto o Julian se cobra por não ter falado algo melhor. Longe dali, o Tom vai se encontrar com o Hamish e segue com ele a caminho de Malibu, contando que iam finalizar um figurão qualquer. Durante o percurso, o do chapéu alerta que tinha um pedaço de uma árvore caída na estrada, mas o mercenário não vê e passa por cima, em mais uma demonstração de que ele realmente precisava de óculos. O Hamish também tenta puxar um assunto, falando que sabia sobre o que aconteceu em Londres, mas o Tom não tá muito afim de conversa, e o outro percebe ele um pouco estranho. É então que a ficha do Hamish cai. O Tom não ia pra Malibu coisa
coisa nenhuma, ele era o alvo do assassino. Por isso, começa uma luta dentro do carro e o cara tenta fugir, mas o mercenário o alcança. Sem ter mais pra onde ir, o Hamish tenta negociar pela vida, mas não adianta. Depois ele fala que tem um filho de 9 anos e pede pra ligar pra se despedir, e o Tommy deixa. Só que na verdade, o Hamish não tinha filho nenhum e liga pro Fred Darby, contando que o Tom tá em Los Angeles. Aí o assassino de aluguel dá um tiro nele e acaba com aquilo. Mais tarde, o mercenário chega em casa e vemos que o lugar é um desastre, cheio de garrafas de cerveja no chão e com tudo caindo aos pedaços. Ali, o Tom liga pro Benson e fala que o serviço estava feito, e o careca manda ele ir até lá pegar o seu pagamento. Enquanto isso, o Julian aparece todo arrumado com a fantasia de urso, quando surge o Rob, que é o típico valentão e se auto-intitula Barnabas, um cavaleiro medieval. Ele tenta intimidar o gordinho e arma o maior circo que chama a atenção de todos os presentes. É então que chega a Erica falando que ia ligar pro pai, porque ela e o Rob são irmãos, e o moleque fica desesperado. Isso faz o Julian dar uma risadinha, mas isso foi um grande erro. Mais tarde, ele chega em casa sem as calças e tenta entrar sem que o pai o veja, mas isso não dá certo. Aí o Benson reclama que o filho nem podia lidar com os valentões qualquer, tocando mais uma vez no ponto de que ele tinha que aprender a se virar, ou os negócios da família morreriam com o careca. Nessa hora, o Tom chega e o Benson manda o filho pro quarto. Depois ele conversa com o mercenário e entrega várias cartas que foram devolvidas pela Jodie. Nelas, a mulher estava recusando o dinheiro que o mercenário enviava, pois aquilo era dinheiro sujo. Ela também conta que em breve vai se casar com o Rick, e isso deixa o cara completamente desesperado. Ele então implora ajuda ao Benson para voltar para Londres, já que não podia permitir que aquilo acontecesse, e o careca tem uma ideia. O matador de aluguel deveria ajudar o Julian a se tornar um homem de verdade, em troca da ajuda do bandidão. Aí os dois vão pro quarto do Julian, para ele conhecer um novo companheiro, e chegam na hora que o menino tá vendo um vídeo adulto, de uma mulher relaxando com um urso de pelúcia, e o careca fala que era disso que tava falando, arrebentando o monitor. Já em Londres, o Fred Darby fica muito animado ao saber o paradeiro do Tom, e a esposa dele fala pro cara esquecer aquilo. Afinal, o sujeito que morreu era seu primo, e não tinha nada a ver com o bandido. Só que pra ele importava sim, e mesmo nem sabendo o nome do rapaz que foi morto, queria vingança. Por isso, se prepara pra ir até Los Angeles. De volta à cidade dos Anjos, o Benson fala que o mercenário e o filho tinham uma nova missão. Ela seria caçar e finalizar um cara chamado Alistair McGray. Ele foi um grande assassino de aluguel europeu, mas agora tava meio lelé da cuca, além de ter virado um fanático religioso, de forma que seria um trabalho fácil. Além disso, o maluco vivia mostrando o pinguelo pros policiais, já que tinha confessado os seus crimes pra eles, e isso poderia incriminar o careca. O Benson também fala que o irmão dele, o Seamus, tinha buscado o cara recentemente no hospital psiquiátrico onde tava e queria ele finalizado também, pra não ter pontas soltas. E apesar de parecer um trabalho relativamente fácil, encontrar os irmãos era o problema, mas ele sabia como resolver isso. Os dois teriam que ir até o Woodley e fazer o cara contar a localização dos alvos. Aí, enquanto ele fala isso, o Julian vai anotando tudo em um papel e o Tom reclama daquilo, pois ele estava escrevendo o nome das pessoas que ia matar, deixando rastros. Isso faz o cara reclamar com o Benson, mas era aceitar ou esquecer de Londres. E o mercenário até tenta convencer o careca a esperar mais alguns anos até mandar o filho numa missão dessas, achando que o garoto tinha uns 13, 14 anos, mas na realidade ele já tinha 18, e o careca recusa o conselho. Ele então se despede do Julian, falando que aquela era a última chance que o rapaz tinha de se tornar um homem, e fala que o ama, mas logo em seguida vira as costas e ignora o garoto. Depois, a dupla dinâmica se prepara para partir, e o Tom manda o gordinho colocar as coisas no porta-malas. É nessa hora que a Erica surge, questionando se o Julian iria no evento do dia seguinte, e ele responde que não sabia. Chateada, ela diz que o menino é muito importante, e se coloca à disposição de falar com o irmão. Aí o Tom começa a buzinar, apressando o garoto, e o Julian se despede dela. Em seguida, tenta socar a bagagem na mala do carro abarrotada, mas como o mercenário continua a apressá-lo, ele tira uma bolsa dali e coloca a sua no lugar. Já dentro do carro, o Tom pergunta se a Erica era a namorada dele, e o Julian responde que não, ela era apenas uma maga élfica. Sem saber o que é isso, e nem querer saber, o cara começa a dirigir. No caminho, o Julian tenta até puxar um assunto, mas nada feito. Depois coloca uma música bem boba no rádio, e o Tom desliga sem cerimônia nenhuma. A seguir, o cara percebe que o menino nunca esteve numa situação assim, e resolve parar para um rápido treino de tiro ao alvo. Só que a visão do Tom faz ele errar todas as garrafas, enquanto vê abismado a pontaria precisa do Julian, pois ele tinha aprendido aquilo nas horas que passou jogando joguinhos. Mais tarde, os dois chegam num hotel e o Tom pega a mala, e o garoto tenta avisar que aquela não era a dele, só que o mercenário não deixa. Depois, eles vão até o quarto do Woodley e fingem que são entregadores para ele abrir a porta. Lá dentro, o Tom tenta extrair dele a localização dos irmãos, mas aquela cena de terror psicológico típica dos assassinos de aluguel vai por água abaixo com as presepadas do Julian. O menino deixa cair o pente da pistola, e isso dá confiança ao Woodley para chamar eles de amadores. Aí o Tom se irrita de verdade e põe a arma na testa dele. Então o cara cede, contando que o Seamus iria se encontrar com os russos e lhe diria a hora e o local. Por isso, o mercenário entrega a ele o seu celular, um aparelho de flip daqueles bem antigos, e ouve o Julian perguntar
perguntar o que é aquilo, mas desconversa. E após o Woodley anotar o endereço, o mercenário começa a mexer na bolsa querendo os seus instrumentos de tortura, quando percebe que ali só tinham as coisas da fantasia de urso do Julian. Aí o assassino começa a reclamar e acaba se distraindo. Assim o Woodley o golpeia com o telefone e parte para cima do garoto, que apesar de estar armado, não tem coragem de atirar. Os dois então terminam no banheiro, onde o cara pretendia acabar com o gordinho, mas o Tom se recupera e ataca ele começando uma luta. Nela, o mercenário enrola a cortina do chuveiro no rival e o golpeia, afundando sua cara no vaso sanitário e dando descarga. Com isso, ele finaliza o Woodley. Depois, carrega o corpo dele pro lado de fora, usando uma cadeira de rodas no melhor estilo tio Paulo. Em seguida, os dois enterram o defunto e junto dele a roupa do Julian, e o garoto começa a lamentar. Inicialmente, o Tom pensa que ele estava lamentando a morte de uma pessoa, mas ele nem ligava pra isso, só estava preocupado mesmo com a roupa de urso. Enquanto isso, o Fred aparece na casa do Benson, procurando por uma forma de encontrar o Tom. Só que o careca dá uma de João sem braço e finge que não conhece nenhum Tom. Aí o bandido londrino sugere uma parceria e oferece muita grana, fazendo o careca mau caráter mudar de opinião e decidir ajudá-lo. De volta ao Tom, ele e o Julian estão em uma lanchonete e o garoto gordinho se mostra bem animado com o que acabou de acontecer. Ali, os dois conversam um pouco e começam a se aproximar. Por isso, o menino conta sobre a sua mãe que morreu há alguns anos em um acidente de carro. Ele também fala sobre a Erika e seu irmão babaca, que vivia lhe dando uma surra. Ouvindo isso, o Tom diz que ele tinha que revidar e o Julian responde que não curtia isso e nem sabia lutar. Aí o mercenário resolve remediar a situação e mostra alguns golpes pro rapaz. Só que ele é uma verdadeira negação, até que o jovem pega o assassino de surpresa e acerta um golpe em cheio, deixando o cara com uma baita dor e bastante orgulhoso. Tanto que ele sugere continuar o treino, mas quando o Julian lhe acerta de novo, o cara acha melhor parar por ali. De lá, os dois vão até um trailer se encontrar com os Sheamus, e pra isso, fingem que são os russos que o cara esperava. O Tom se apresenta como Boris e o Julian se apresenta como Boris também, sem criatividade nenhuma, a não ser imitar tudo que o cara fazia. Isso levanta suspeitas dos capangas, e o mercenário tenta consertar o estrago, falando que ele era o Big Boris e o garoto era o Retarda Boris, por causa do seu cérebro retardado. Aí os caras engolem essa e ligam pro chefe que tá dentro do trailer. Ele então pergunta algumas coisas pra se certificar de que os caras eram mesmo russos, mas o Tom dá uma enrolada. Depois os dois são levados pra dentro e conhecem o tal dos Sheamus. Ele pergunta onde tava o dinheiro e o mercenário mostra uma pasta que carregava, por isso o bandido entrega uma embalagem de tóxico. Ao ver isso, o Tom fala que precisava de uma provinha pra ver se é da boa mesmo, e o Sheamus entrega uma faca e fala pra ele ficar à vontade. Assim o cara dá uma fungada no pó de pirlim-pim-pim e mostra ter gostado bastante, tanto que prova mais um pouco. Então, o Sheamus fala que aquilo era falta de educação dele, pois ia cheirar tudo e deixar o companheiro sem nada. Aí o Tom tenta dar uma desculpa, falando que aquilo não seria bom pro cérebro retardado do Julian, só que o bandido insiste e o garoto dá uma fungada, quase tendo um treco por conta disso. Nessa hora, os russos de verdade ligam pra um dos capangas e o cara percebe que aqueles dois são impostores. Porém, antes que faça algo, o Tom atira nele e começa a lutar com o outro, enquanto o Julian rende os Sheamus e toma a sua arma. Rapidamente, o mercenário domina a luta e finaliza o capanga com diversas facadas. Em seguida, se vira pro Sheamus perguntando do irmão dele, mas o cara não fala, e ainda joga o pacote de tóxico no rosto dele. Fugindo dali, o Tom até tenta disparar alguns tiros, mas erra todos e o gordinho corre atrás do bandido. Só que o cara já tava dentro de um carro e quase atropela o menino, se não fosse pelo Tom chegar bem na hora. Aí ele manda o Julian entrar no carro pra irem atrás, e o garoto pula sobre o capô do automóvel, achando que tava naqueles filmes de ação dos anos 80. E o Tom reclama, sem entender o porquê daquilo, e o garoto responde que tá só aproveitando a vida. Então o cara pede pra ele nunca mais fazer isso, e o garoto muda de assunto, dizendo que acha que o mercenário tá com miopia. Só que o Tom desconversa e começa a ir atrás dos Sheamus. No entanto, aquilo não vira uma perseguição em alta velocidade digna dos filmes de ação. Ao ver o carro do vilão, o Tom simplesmente desliga os faróis e começa a segui-lo na surdina, como se fosse um filme de espionagem. O Julian até reclama disso porque queria ação, mas o cara responde que assim era melhor, pois o Sheamus os levaria até o irmão. Assim eles chegam num bar de beira de estrada e o vilão entra sem perceber que tinha sido seguido. Lá dentro ele encontra o Alistair e reclama do irmão estar parado ali. O doidão então fala que tinha ido trocar uma compra que havia feito e mostra uma caixa de preservativos. Depois vai até o barman e tenta ter o seu dinheiro de volta, mas é claro que o cara nega, porque afinal ali é um bar e não uma farmácia. Mesmo assim, o Sheamus saca a pistola e aponta pra ele, falando pro barman obedecer. Em seguida, ele e o irmão voltam pro carro, só que o Tom e o Julian estão escondidos no banco de trás. Eles rendem os bandidos, e o Sheamus fala que ele só quer sair dos negócios ilícitos e voltar pra Europa com o irmão, mas o Tom responde que precisava finalizá-los e mandar uma foto pro Benson. Aí o Sheamus dá a ideia deles se fingirem de morto pro cara tirar a tal foto, e depois sumiriam do mapa, só que o mercenário recusa a oferta. Nessa hora, o Sheamus puxa uma granada e solta o pino, falando que se fosse pra morrer levaria os caras junto, a não ser que eles se rendam. Aterrizado, o Julian então se rende e toma a arma do Tom,
deixando os dois desarmados. Então, os 4 voltam pro trailer. Lá, os 2 irmãos usam maquiagem e se fingem de mortos, enquanto o Julian entrega o seu celular pro Tom tirar as fotos. Só que o cara se atrapalha um pouco com aquela tecnologia e filma a própria cara, mas o menino intervém e ajuda o mercenário a registrar o momento. Aí, tudo parece resolvido, e o Tom comenta sobre um dos capangas estar usando óculos escuros de noite, e o cara responde que na verdade eram óculos de grau, e precisava usá-los por recomendação médica. Logo depois, o Julian tenta aproveitar um momento de distração para acertar o Seamus, só que é claro que isso não dá certo, e ele acaba sendo feito de refém, enquanto o Tom pega o Alistair. Então, o Seamus sugere uma troca pacífica, e o mercenário pede a sua arma, mandando mostrarem que ela tá carregada. Depois ele e o vilão contam até 3 para fazerem a troca, e o Seamus joga a pistola pro assassino, e ele aproveita a chance para finalizar o capanga do óculos. Por isso, o cara começa um tiroteio e se protege atrás de algumas bugigangas velhas. Já o Julian se protege atrás do corpo do capanga e pega os óculos dele, jogando pro Tom para ele usar. Inicialmente o mercenário se recusa, mas bota na cara e atira com uma mira precisa. A seguir, dá cobertura pro Julian chegar até ele. Depois entrega a arma pro jovem e corre para pegar outra, atirando em mais capangas com a arma caída. É com ela que ele atira no trailer no momento em que os irmãos tentam se proteger lá dentro, causando uma explosão. Nessa, o Alistair é finalizado e o Seamus atirado pra longe. Então, o cara diz as suas últimas palavras enquanto tá agonizando, contando que o seu pai era um bosta e o irmão sempre o protegeu dele, por isso era um bom homem. Aí, pede pros 2 inimigos falarem algumas palavras de conforto, mas o Tom não sabe nenhuma, e solta que morangos não são frutas vermelhas. O Julian então confirma, falando que bananas são, e isso é estranho. Depois o Seamus morre. E realmente os morangos não são frutas vermelhas, porque do ponto de vista botânico, eles não são nem frutas. Frutas são os grãos na superfície da guloseima, chamados de aquênios. Morangos são considerados pseudofrutos. E sobre as bananas serem frutas vermelhas, eu não achei nada confirmando a informação do Julian, então acredito que não seja verdade. Mas continuando, enquanto os 2 rapazes vão embora no carro do Tom, vemos que o Alistair não morreu na explosão, e ele fica com muita raiva, prometendo se vingar do mercenário. Pela manhã, ele e o Julian se divertem e se tornam mais próximos. O assassino de aluguel ensina ao jovem poses para sacar uma arma. Os 2 bebem champanhe e o Tom diz que o rapaz lhe lembrava alguém, provavelmente o filho. Ele até finge que tá dando o título de assassino profissional pro jovem, como um cavaleiro medieval faria. E quem diria, um assassino profissional e um nerd. É tipo misturar John Wick com um personagem de Dungeons and Dragons e torcer pra dar certo. Depois eles voltam pra casa do Benson e o mercenário resolve abrir o jogo. Ele conta que tá indo embora de Los Angeles e que há alguns anos atrás conheceu uma moça e se casou com ela. Os 2 logo tiveram um filho chamado Oliver, e agora essa moça tava pra se casar com um professor babaca, e ele tinha que impedir isso. Chateado, o Julian entende a situação, e os 2 entram pra mostrar as fotos pro careca. Aí assim que vê aquilo, o Benson fica emocionado e orgulhoso do filho, pedindo pra ele aguardar no escritório que tinha que conversar com o Tom. Então ele mostra uma passagem de avião pra Londres, e diz que daria $40 mil pro cara como presente de despedida. Só queria que o assassino se lembrasse dele quando fosse embora. Feliz, o mercenário fica muito agradecido, e espera na cozinha enquanto o careca vai até o escritório buscar a grana. Lá o Benson dá ao filho uma arma que foi do seu pai, depois fala que tem mais um servicinho pra ele, e é levar o Tom até o Fred Darby. O cara então conta toda a história que se passou em Londres, e faz a caveira do Tom, dizendo que o mercenário tava louco pra se livrar do Julian, chamando ele de inútil e coisas assim. Aí o Julian, que passou a ver o assassino como amigo, fica desiludido, ainda mais quando o careca fala que o Tom pediu 40 mil extra pelo trabalho que teve. A seguir, os 2 saem da sala, e o Benson entrega os 40 mil ao Tom, e ele aceita, sem saber que aquilo era na verdade uma armadilha. Depois, pede ao cara que fique mais um pouco com o Julian, e o mercenário aceita, bem empolgado. Mais tarde, o Tom, sem saber de nada, ensina o gordinho a dirigir no seu possante, falando que era a primeira vez que deixava alguém pilotar o seu carro, só que ali era justamente o lugar em que o Fred ia emboscar o mercenário, e ele logo aparece com os capangas. Aí, sem entender nada, o Tom tenta conversar com eles, mas leva uma coronhada e apaga. Em seguida, ele desperta no seu apartamento amarrado a uma cadeira. Lá o Fred revela sobre a ajuda do Julian e o manda esperar no carro, deixando o Tom decepcionado. Então o jovem desce as escadas, sem ver que o Alistair tava lá embaixo finalizando os capangas do bandido inglês. Só quando ele chega lá embaixo, é que vê a cena e se esconde pra não ser visto. E depois que o assassino maluco acaba com todos por ali, ele pega uma arma e caminha em direção ao apartamento do Tom. E ele chega na hora em que o Fred tá pra finalizar o mercenário, dizendo que ninguém finalizaria o cara. O plano é obrigar o Tom a se autofinalizar, pois queria que ele fosse direto pro inferno. Sem entender a situação, o bandido inglês fala que tinha prioridade porque o assassino finalizou o sobrinho da sua esposa, e o Tom o conserta lembrando que era primo. Só que o Alistair rebate, falando que ele matou o seu irmão, e então a prioridade seria dele, e os dois ficam nessa. Enquanto isso, o Tom aproveita a distração e se solta da cadeira, pegando o Fred como refém. É aí que o Alistair começa a atirar e atinge várias vezes o bandido londrino, e é incrível que ele atira com uma submetralhadora a uma distância relativamente curta, e nenhuma bala atravessa o corpo do Fred e atinge o Tom. Mas enfim, aí começa um tiroteio
tiroteio, onde o mercenário se joga por uma janela com o corpo do Fred, cai em uma caçamba de lixo e depois foge de carro. Já o Julian, vemos que ele pegou uma pistola e voltou para ajudar o Tom. Só que o Alistair já tinha finalizado todo mundo e pega o menino de surpresa. Longe dali, o mercenário tá falando com a empresa de transportes, querendo levar o seu carro para Londres. Só que a chamada é interrompida por outra ligação. Nela, o Alistair conta que tá com o Julian e é pro Tom encontrá-lo no trailer explodido se quiser que o moleque sobreviva. Aí o mercenário liga pro Benson atrás de ajuda. Ele fala que o Fred tava morto e o careca só parece ouvir isso. Ele só se importava com os milhões que o bandido londrino tinha levado pro túmulo e não tá nem aí pro filho, dizendo que homens de verdade tinham que aprender a se virar. Por isso, o Tom desliga na cara dele e fica decidindo se fugiria pra Londres ou se resolveria aquilo primeiro. Já a Daria, que tava ouvindo tudo, age como uma pessoa real pela primeira vez no filme e fala que o cara era um monstro e decide deixá-lo se virar sozinho. Enquanto isso, o Julian é levado até o trailer dos irmãos e o Alistair fica o tempo todo chamando ele de Mohammed, porque dizia que o garoto é um muçulmano e os muçulmanos são rivais dos cristãos. O maluco também continua com aquilo de querer que os inimigos se finalizem pra irem direto pro inferno e tenta obrigar o Julian a se dar um tiro. Só que nessa hora, o Tom chega ali e implora pro velho deixar o jovem ir. Ele então decide se finalizar como o Alistair queria e atira em si próprio, fazendo uma cena como se estivesse morrendo. Só que aquilo não engana ninguém, e o malucão saca que ele tava de colete à prova de balas. Então, o velho ordena que o mercenário atire na própria cabeça pra não ter erro, pois ou era isso, ou a vida do Julian. Sem ter outra opção, o Tom se prepara pra atirar e o gordinho implora que ele não faça isso, mandando o amigo pensar no Oliver. Só que o assassino de aluguel fala que nunca foi um bom pai mesmo, e só fez besteira durante a vida toda. Ele ainda complementa, dizendo que o Julian é um bom menino e não devia se desvirtuar por causa do pai. Depois atira. Só que a arma tá sem balas e o Alistair fica bolado. Ele pergunta se o Tom tinha outra arma e ouve que não, dizendo que nem ele tinha. Aí tem uma ideia, pega o pente da sua pistola e joga uma bala pro mercenário se finalizar. É nesse momento que o Julian aproveita e golpeia o velho, dando tempo pro Tom colocar a bala na pistola e atirar. Então eles comemoram, mas o Alistair não tá morto, e o Tom fala que o cara nunca morria. Desse jeito, o velho começa a atirar e os dois se protegem atrás do carro. É nesse instante que o Tom tem uma ideia e começa a falar sobre o pai do Alistair e sobre as coisas que o Seamus contou. Isso distrai o cara, enquanto o Julian entra no carro e acelera tudo pra cima dele, o atropelando. Só que adivinhem, o Alistair não morre e fica dizendo que tá vendo Deus, e até pergunta se o Tom tinha algo que queria falar pro Todo-Poderoso, mas o mercenário responde que não, até que finalmente o velho morre. Aliviados, os dois vão pro evento nerd no parque. Ali, vários jovens se fantasiaram pra se enfrentarem em uma grande batalha pra derrubar o Robbie, que é um líder malvado. Aí o Julian chega lá vestido de paladino, cheio de si, e o Bully vê o garoto. Ele então vai até o gordinho, cheio de marra porque tava com os seus amiguinhos, mas o Tom sorrateiramente pegou um por um. Desse jeito, quando o Robbie se vê sozinho, a coragem dele vacila, mas como era um grande babaca, foi pra cima do gordinho assim mesmo. Então eles trocam alguns golpes com as espadas fake, até que o loiro sai vencedora. E derrotado, o Julian olha pra Erica e ganha força nova. Ele desafia o rival mesmo sem ter uma arma nas mãos, e usa um dos golpes que aprendeu com o Tom pra derrubá-lo. Aí começa a batalha de verdade, pois o lado derrotado não admitia ver o seu líder no chão, só que era apenas luta de mentirinha, mas o Tom chega ali com força bruta, derrubando dois garotos no chão. Vendo isso, o Robbie corre e o mercenário vai atrás, ainda pensando que aquilo era uma luta séria, e taca o terror nele. Aí o Julian e os outros chegam e veem o valentão chorando igual a uma menininha, por isso saem vitoriosos. O Tom então incentiva o novo amigo a ir falar com a Erica e o Julian a convida pra sair. Um tempo depois, já em Londres, o Tom vai na aula de educação física do filho e simplesmente ignora o Rick quando ele tenta lhe abraçar. Em seguida, fala pro Oliver que agora os dois ficariam mais tempo juntos, pois conversou com a Jodie e as coisas seriam diferentes agora. Depois mostra que ele ensinaria os moleques a darem o mesmo golpe que ensinou ao Julian. E encerramos já nos créditos, vendo a Daria indo embora de casa e o Benson bem bolado porque teria que fazer a própria comida. Ele até tenta, mas não leva nenhum jeito e acaba fazendo o fogão explodir. No fim das contas, o Tom pode até ser um péssimo exemplo de pai, mas não dá pra negar que ele ensinou o gordinho a ser um verdadeiro homem e ainda a bater em valentão. Fala galera, o que você faria se o seu melhor amigo fosse um assassino de aluguel? Me contem nos comentários, e se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.